ao nosso... Não sei se talvez seja a pilha. Enfim, continuidade ao nosso estudo, que nós iniciamos, algumas semanas atrás. E vamos ainda percorrer, se assim o Senhor permitir, um pouco ainda a distância. Nós estamos aí na parte, vamos chamar assim, parte 3, desse estudo. Importante entender alguns aspectos sobre esse estudo sobre os ministérios, entender o propósito, entender a finalidade, entender como atingir. Nós falamos uma série de coisas na semana passada. Aprendemos na palavra de Deus que o ministério, mesmo sendo apontado por Deus, qual a nossa função, qual o nosso propósito dentro do reino de Deus, nós aprendemos na palavra de Deus que o ministério, mesmo eu sabendo qual é o meu ministério, a palavra nos ensina que nós temos que merecer o exercício dele. Paulo declara que ele foi provado, por muitas vezes o Senhor o provou, até que ele foi aprovado por Deus. E depois de aprovado, Deus então concedeu a ele o direito de exercer o seu ministério. Mas desde o caminho de Damasco, lá no capítulo 9 de Atos, 14 anos antes dele iniciar o seu ministério, o Senhor já havia dito para ele qual era a missão dele. Mas ele precisou lutar por muito tempo, por quase 14 anos, para ser merecedor de executar o ministério. Então, é por isso que, amados, muitas vezes nós vemos muitas pessoas sofrendo e padecendo dentro das igrejas, pastores. Por quê? Porque muitas vezes, antes do tempo, antes de ter sido aprovado por Deus, já se lançaram à obra para fazer aquilo que desejavam. Aquilo que o Senhor havia mostrado, mas não houve a preparação para isso. Nós temos como um exemplo Moisés, que durante 40 anos no deserto, o Senhor trabalhou nele para depois usar ele por 40 anos. Então nós aprendemos que é necessário ter mérito para poder executar o seu ministério. Hoje nós vamos falar de alguns outros assuntos. Ainda nós estamos trabalhando sobre os conceitos, sobre os fundamentos do que é o ministério em si. E hoje nós vamos falar de alguns pontos muito importantes acerca disso. Hoje nós vamos entender, amados, que esta função, ministério é uma carreira, uma função. É muito interessante que no grego, o significado de ministério tem uma relação direta sobre um dos ministérios, que é a diaconia. A palavra, ela explica pelo grego o que é ministério. É serviço, é servir alguém em prol, com um propósito, com uma finalidade. E a palavra é diaconia. E daí que vem o diaconato, que nós chamamos hoje, que é aquele que trabalha sobre os serviços da igreja. Mas nós aprendemos na Bíblia que este significado, ele é um significado apenas da palavra. Mas a Bíblia mostra que a função do diácono é bem diferente daquilo que nós temos visto e conhecido. Então é importante compreender, amados, que um ponto que nós temos que falar hoje, e não alinhado e coincidentemente, eu tenho realizado um estudo com um irmão, e esta semana nós falávamos exatamente deste assunto, e também cabe ao Senhor preparar este momento também para falarmos também um pouco sobre este assunto. A Bíblia nos ensina algo, amados, que eu em particular, e algumas pessoas que estão aqui também tiveram a oportunidade de ver isto acontecer, e foi muito triste. A Bíblia ensina, amados, que um ministério, assim como uma carreira, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Todo ministério tem um fim. E tolo é achar que o fim do ministério é a morte do servo. Este é um engano. Vamos pegar aqui alguns exemplos bíblicos. O Senhor levanta Noé para um propósito. E ele cumpre o seu ministério. Ele vai, constrói a arca, sobrevive ao dilúvio, e depois o que ele faz? Ele encerra o seu ministério. A Bíblia diz que Gideão também recebeu uma missão da parte de Deus com um propósito. O que ele fez? Ele se preparou
preparou seus 300 homens conforme a vontade do Senhor, foi, venceu o exército inimigo e encerrou o seu ministério. O povo queria levantar Gideão para ser rei. Gideão disse: não foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para fazer até aqui, acabou. E o que eu faço? Vou voltar para minha casa. E ele encerra. A Bíblia nos ensina que o Senhor também levantou Josué para substituir Moisés. E levantou para um propósito: para entrar na terra prometida, não só Jericó, mas tomar todo o território que conhecemos hoje de Israel por possessão. Então eles travaram muitas batalhas, lideradas por Josué. Depois que o povo estava completamente estabelecido, Josué encerra o seu ministério. O povo o queria levantar como rei e ele também não aceitou. Era a vontade do povo que ele se tornasse rei. Provavelmente seria a mesma vontade do povo para com a vida de Moisés. Mas ele começou e ele terminou e encerrou o seu ministério. E o encerramento do seu ministério não foi a sua morte. Vamos lembrar outros exemplos aqui. A Bíblia diz que Deus um dia chama a Samuel e fala assim: olha, por que você insiste tanto em Saul? Eu já preparei um rei segundo o meu coração, já está preparado, vai até a casa de Jessé, o Belamita, e ali você vai ungir o seu filho, eu vou dizer quem ele é. E Davi então é ungido rei. O Senhor levantou Davi para ser rei, para cumprir um ministério, uma função dentro do povo de Deus. E o que Davi faz? Ele então, olha, presta atenção, amados, nesse exemplo, ele descobre que ele é um rei, e ele vai ser o próximo rei de Israel. No dia seguinte ele foi lá tomar a coroa de Saul? Não é porque você sabe qual é o teu ministério que você já está pronto para exercê-lo. Lembra-se que falamos na semana passada? Então Davi, ele sabe que isto vai acontecer no tempo de Deus, quando ele estiver pronto. Mesmo no tempo presente em que ele é ungido rei, o seu caráter era um caráter muito melhor de Saul, muito melhor que comparado a Saul. Davi já era, mesmo jovem, mesmo aos 18, aos 20 anos, Davi já tinha um caráter muito melhor que Saul. Isto não significa que ele estava pronto para ser rei. E ele esperou o tempo do Senhor, até que ele foi aprovado. E quando ele foi aprovado, então o Senhor o concedeu a graça de iniciar o seu ministério. E Davi não deixa de ser rei por causa da morte. A Bíblia nos diz e nos ensina que muito antes da sua morte, Davi levanta Salomão como seu sucessor e fala assim: filho, agora você vai dar continuidade ao que o Senhor começou pela minha vida. Você tem a responsabilidade de construir o templo, você tem a responsabilidade de colocar no meio do povo de Deus este lugar de adoração. Ele passa o seu bastão e encerra o seu ministério, não pela morte, ele encerra antes de morrer, ele deixa tudo resolvido antes de morrer. E isto não para aí, amados. Foi da mesma forma com Elias. Um dia, para muitos tolos, dizem que Elias se acovardou, fugiu de uma certa mulher e foi se esconder numa caverna. Amados, se você ler a Bíblia, não existe essa história. O que existe é Elias cansado de tanto lutar por um povo ingrato. Isso foi as suas orações. Ele nunca citou o rei Acabe, ele nunca citou Jezabel, ele nunca citou ninguém disso. Ele falou: Senhor, eu não suporto mais falar, lutar pelo seu povo, e este povo tem um coração duro, só sobrou eu como profeta. E o Senhor diz assim: não, ainda existem 7.000, e não era no sentido, amados, que existiam 7.000 profetas no meio do povo naquele momento. A preocupação de Elias é que ele talvez seria o último profeta. Por quê? Porque se o povo todo estava corrompido, e ele não estava mais suportando, e viesse a morrer, o que aconteceria? Para quem ele passaria o bastão? Para mais ninguém. Mas o Senhor, quando diz sobre os 7.000 profetas, ele está falando assim: não vai acabar aqui minha obra. E ele então abre o seu coração e fala: Senhor, eu não suporto mais. E Deus fala assim: ok, você também tem direitos, mas antes de eu recolher você, você tem que fazer 3 coisas. Ele teve que ungir 2 reis e um sucessor. Quando ele encerra o ministério dele, então começa o de Eliseu, e ele não encerra por causa da morte. Ele não encerra por causa da morte. É importante entender isso, amados, que se você olhar a Bíblia,
todos esses homens cumpriram o seu ministério e terminaram o seu ministério. Jesus na cruz falou assim: está tudo consumado. Tudo que era necessário ser feito, eu fiz. Eu cumpri o meu ministério. Acabou aqui. Ele ainda ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias com os discípulos, mas foi ali que o ministério dele terminou. Foi ali que tudo acabou. Assim como Paulo lá no último capítulo da segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele fala o quê? Eu acabei a carreira. Mas ele estava morto? Não. Ele já tinha encerrado o seu ministério. Acabou, não tem mais nada, eu não tenho mais como produzir, já saiu a minha sentença. Eu vou ser decapitado, é uma questão de tempo, Nero já determinou isso. E eu não estou vendo o Senhor movendo os céus e terras para me tirar desse lugar. Então ele sabe que o tempo dele está acabando, mas o ministério dele, a função dele, ele encerrou. Todo o ministério, amados, tem um começo, um meio e um fim. E o fim não é a morte. E este é o problema de muitas pessoas. Saul terminou o seu ministério pela morte. Por isso que ele teve essa morte terrível. Ele continuou fazendo e não encerrou o seu ministério. Ele foi até o fim, ele lutou por isso. Nós temos o mesmo exemplo de Sansão. Homens que começaram o seu ministério, mas não terminaram. O que termina é a morte. E eu quero dar um exemplo aos irmãos, exemplos que alguns de nós vivemos de perto. Nós, por um bom tempo, por 12 anos, nós fizemos parte de um ministério, em que existia um líder, um apóstolo nesse ministério. E este apóstolo, ele não encerrou o ministério dele. Ele foi conduzindo, já muito avançado de idade, ele foi fazendo tudo do jeito dele, até que a morte veio sobre ele e ele, amados, deixou essa terra. Ele não encerrou o ministério como Davi fez, ele não encerrou o ministério como Noé fez, ele não encerrou o ministério dele como Jesus fez, como Paulo fez, ele não fez isso. Ele foi tocando, enquanto ele tinha vida, ele foi tocando, ele foi fazendo, não, quem manda sou eu que decido. E aí o que aconteceu? Quando ele morreu, uma coisa inesperada, né, amados? O homem morreu é uma coisa que ninguém planeja. Quando ele morreu, o ministério se dividiu. Muitas igrejas se perderam ao longo do tempo. E da sua morte até o dia presente, esse ministério que o Senhor concedeu e que ele conduziu por muito tempo, foi dissolvido em muitas áreas, em muitos lugares. Por quê? Porque não termina o ministério. Deixa as coisas em haver. Deixa as coisas todas em aberto, mal resolvidas. Paulo fala assim, e se você ler a carta que ele escreve a Timóteo, quando ele fala, eu terminei a carreira, você vê tudo que ele faz. Olha, eu já mandei este para lá, eu já mandei este para cá, tal pessoa está cumprindo essa função. Ele deixou tudo preparado para morrer, para o fim do ministério. E esse é um engano e a tolice de muitos homens, que começam a cumprir o seu ministério, mas acham que o que vai interromper o seu ministério é a morte, e conduz até o fim achando que ainda vão viver mais, e deixa muitas lacunas em aberto. Olha o exemplo de Davi, amados, ele deixou tudo preparado, todo o ouro, toda a prata, pedras preciosas, madeira, tudo, ele falou assim, está tudo aqui, filho, está tudo pronto, olha as plantas, eu tive essas ideias, você pode ter outras ideias, mas eu pensei em tudo isso, está tudo separado, está tudo pronto, a hora que eu partir e você achar por bem, pode começar a construção. Ele deixou tudo preparado para que o seu sucessor tocasse. Ele não morreu abraçado com aquilo, porque todo ministério tem um começo, um meio e um fim, amados. Precisa ter um fim, tem que ter um momento que tem que existir um encerramento. Não significa que você está morto, não significa que você não tem mais nenhuma função, mas precisa ter um fim, precisa ter um desfecho, precisa passar o bastão. Se isto não acontece, a probabilidade, amados, de problemas, de muitos problemas acontecerem no meio da igreja é imenso. Então é necessário entender que a Bíblia nos mostra, volto a falar isso aos irmãos, né? Nós não acreditamos em nada do que se não tiver um versículo falando assim, que você tem que começar e terminar o seu ministério antes da sua morte, então eu não acredito. A Bíblia nos ensina por muitas maneiras. Olha os exemplos, todos esses homens encerraram o seu ministério antes da morte, todos esses homens, incluindo Jesus, todos eles. João encerrou o seu ministério lá na ilha de Pátimo com a revelação de Apocalipse, mas não foi lá que ele morreu, ainda o Senhor tirou da ilha, e ele voltou a ter uma vida, entre aspas, comum. Então o encerramento do seu ministério não é a morte, amados. Este é um engano que muitos homens cometem, e começam muito bem o exercício do seu ministério, mas o fim deles é trágico.
Porque não se preocupe em encerrar. É um ministério, é uma carreira. Assim como também nós, falando profissionalmente, existe um momento da nossa vida em que a nossa carreira profissional também acaba. Também acaba. Existem fases. A última fase da nossa carreira é uma fase que nós fazemos o quê? Nós transmitimos todo o conhecimento, nós passamos o bastão. Muitas vezes para um filho, ou até mesmo para outras clientes, empresas, você começa só a vender conhecimento, experiência, bagagem. Você não constrói mais nada. Você só ajuda as pessoas a construir e passa o seu conhecimento. Por isso que normalmente os consultores são pessoas mais velhas, com muito cabelos brancos, né? Por quê? Porque eles chegaram num momento na carreira deles que agora eles não têm mais a sua própria empresa ou uma responsabilidade numa empresa. Agora eles estão só passando o conhecimento. Por quê? Porque eles estão numa fase final da sua carreira. E isso não significa morrer. Morte não tem nada a ver com o fim do ministério. É isso que nós precisamos entender, amados. Vamos avançar um pouco mais. Eu queria que os irmãos estivessem abrindo as Bíblias que vocês têm aí, em Romanos, capítulo 10. Nós precisamos entender como funciona o exercício no reino de Deus. Eu já expliquei alguns pontos, mas vamos ver porque Paulo foi muito sábio aqui, inspirado pelo Espírito Santo, em descrever aqui no capítulo 10 de Romanos, exatamente o passo a passo, de como funciona o exercício do nosso ministério. A partir do versículo 12, Romanos 10, 12, amém? Vamos lá, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aqui Paulo nos ensina 6 passos. Os irmãos sabem que eu não sou adepto dessas coisas, mas existem 6 passos muito claros e sequenciados aqui do que é cumprir o ministério. Só que nós temos que ver isso de trás para frente. Ok? Nós não temos que ler do 12 ao 15, nós temos que vir do 15 para o 12. Então, o primeiro passo que ele fala aqui é o quê? Ele fala que é necessário que, para que a salvação aconteça na vida de alguém, porque esse é o propósito do ministério, conduzir as pessoas à salvação, conduzir a minha vida, a vida do meu próximo à salvação. Para que ele chegue na salvação anunciada lá no versículo 13, né? Isto. Para que ele chegue lá na salvação, primeiro, nós temos que ser enviados. Tudo começa com alguém nos enviando, falando assim: Rodrigo, vá, faça isto, cumpra este propósito. Nós falamos muito sobre isso, existe um chamado. Existe alguém que te dá uma responsabilidade para fazer algo. Tudo começa daí. Primeiro, nós precisamos ser enviados, está muito claro isso. Depois, ele diz aqui que depois de ser enviados, eu preciso anunciar, pregar. É isso que ele fala aqui, né? Como crerão se não há quem pregue? Então, primeiro eu preciso receber esse chamado para ir pregar. Alguém precisa me enviar. Alguém precisa falar assim: levanta, me segue, e eu vou te dar uma missão. Precisa, em primeiro lugar, receber esta direção. Isto é quando o Senhor nos chama para cumprir o nosso propósito, o nosso ministério. É a primeira coisa. Depois dele nos chamar, sim, então nós iremos pregar, como a Bíblia aqui diz. Então nós vamos exercer o nosso ministério. Até aqui, amados, tudo depende de nós. O Senhor me chama, e eu aceito, e então eu vou pregar. Aí ele diz, qual que é o terceiro passo?
Depois, eu preciso pregar para quem? Para quem que eu vou pregar? Eu vou pregar só para gentio. Eu vou pregar só para os judeus. Eu vou pregar para isto. Não. Jesus nos ensina um princípio que eu já venho há muito tempo falando aos irmãos, e quando nós formos falar sobre o ministério de evangelismo, nós vamos nos aprofundar sobre isso. Ele nos ensina, e Paulo também repete aqui, que nós só falamos para quem tem interesse. Só para quem quer dar ouvidos. Todas as vezes que você vê na Bíblia a expressão dar ouvidos ou ouvir, não é escutar. Porque para escutar basta não ser, você não é surdo, então você escuta. Dar ouvidos é dar crédito ao que você está escutando. Então ele está falando para nós pregarmos a quem vai ouvir, a quem dá importância, a quem dá crédito a isso. Não é a qualquer um, não é a torto e direito e falando, e insistindo, impondo e fazendo descer goela abaixo. É só para quem tem interesse. Quem não tem interesse, não se preocupe. Amados, se há interesse, o Senhor pega um diácono e faz ele sumir de um lugar e aparecer no meio do deserto para pregar a um eunuco que tem sede de conhecer o Senhor. Deus faz isso para aqueles que querem. A palavra do Senhor garante pelos profetas maiores e menores que todo aquele que tiver fome e sede de conhecer o Senhor, Ele jamais deixará desamparado. Ele diz que, se necessário for, Ele mesmo vai apacentar e vai cuidar e vai ensinar esta pessoa, se não houver a quem Ele possa enviar. Então, primeiro, eu preciso ser enviado. Segundo, eu preciso pregar, falar das boas novas. Em terceiro lugar, eu tenho que falar para aqueles que dão ouvidos, para aqueles que dão importância, para aqueles que dão crédito. Até aqui, amados, é nossa responsabilidade. A partir daqui, os próximos 3 passos, nós não temos controle. Não é nossa responsabilidade. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, não, porque eu tenho que ganhar almas para o Senhor. Nenhum homem tem poder para ganhar almas para Deus. Nós podemos até usar essa expressão e não é errado. É uma força do hábito. O homem não tem poder para ganhar almas. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, levando ao arrependimento, é o Espírito Santo, não sou eu. O Espírito Santo pode usar a minha boca, pode usar o meu testemunho para entrar e fazer a obra que é necessária na vida das pessoas. Mas esta mudança na consciência, esta mudança lá dentro em cada homem, não é nossa responsabilidade. Não é nossa responsabilidade. É por isso que a parábola do granjear dos talentos não é você ganhar mais vidas. Porque o que a parábola nos ensina? Que Deus nos deu um talento para granjear outro talento. Ou seja, Deus então me deu uma vida para mim ganhar outra vida? Não. Os talentos são de quem? De Deus. A parábola deixa muito claro que quando ele volta não cobrar o que é dele, ele volta a cobrar o que eu fiz com aquilo que ele me deu e que continua sendo dele e que volta para ele de qualquer jeito. E ele fica indignado com aquele servo mau, porque ele não fez nada com aquilo que Deus deu a ele. O que é isto? Senão os frutos do Espírito lá em Gálatas. Eu te dei amor, eu te dei paz, eu mudei a sua vida, eu transformei você, e você deveria pegar tudo isso, que agora você é uma nova criatura. O que você tinha que fazer? Você sendo uma nova criatura, agora conhecendo o que é amor, o que é paz, o que é ter um longo ânimo, o que é ser paciente, você deveria pegar tudo isto para semear isto. Não é ganhar vidas. Você agora tem que perdoar, você agora tem que amar, você agora não pode desanimar, ter um longo ânimo, você tem que ser paciente. Se você que recebeu de Deus isso, não fizer isto no mundo, você não granjeou os talentos que o Senhor te deu. Os talentos não são almas, amados. Nós não temos poder. Porque ele diz aqui, do terceiro para o quarto passo, que, olha, como crerão se não há quem pregue? Ou seja, eu prego porque é por meio de ouvir a palavra, está lá no versículo 17, é por meio de ouvir a palavra que a fé entra. Só que quem é o autor da nossa fé? O Senhor. Ou seja, daí para frente nós não temos mais responsabilidade. O Senhor me enviou, eu preguei, aqueles que tinham interesse
E daí para frente não é mais nossa responsabilidade, porque é o Espírito Santo que vai comover, é o Espírito Santo que vai levar estes ao arrependimento. A fé vai ser concedida a eles, e esta fé vai produzir então aquilo que é necessário para se alcançar a salvação, e levando ele até o quinto passo. Que é isto, amados? Crer. E depois de crer, ele vai fazer o quê? Ele vai invocar ao Senhor, ele vai passar a servir ao Senhor, ser grato ao Senhor, buscar a face do Senhor. Por consequência, isso vai o conduzir à salvação. Ele diz que todo aquele que invocar ao Senhor será salvo, está lá no versículo 13. Então, para que os homens possam ser salvos, tudo começa onde? No cumprimento do ministério dos filhos de Deus. Tudo começa onde? Com homens cumprindo o seu ministério. Pare e pensa um pouquinho, cada um de vocês. Sabe por que vocês ouviram falar acerca de Cristo e foram edificados e hoje estão no caminho do Senhor? Porque um dia uma pessoa, um homem, uma mulher, cumpriu o seu ministério e este evangelho chegou até você. Se estes homens não tivessem cumprido o seu ministério, vocês nunca creriam no Senhor, nunca iriam crer no Senhor, e por consequência nunca iriam sentir interesse em buscar o Senhor e ser transformado por Ele, e por consequência nunca alcançariam a salvação. Quão importante é o cumprimento do ministério, porque nós somos fruto de homens que lá no passado ouviram esse chamado e foram falar. Se estes homens tivessem desistido, como chegaria até nós? É a pergunta que Paulo fala. Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não estiver homens sendo levantados? Amados, você consegue enxergar como é muito fácil para o diabo saber aonde ele tem que atacar? Se ele atacar na distorção, na ignorância das pessoas, no que é ministério, qual é a função e como cumprir o seu ministério, toda essa cadeia é quebrada facilmente. Eu não preciso ficar lutando para aquele que ouviu a palavra. Não, mas não é bem assim. Não, amados, ele não tem controle, porque aí o Espírito Santo começa a comover os homens. Na hora que ele abrir a porta, o Senhor vai entrar e vai cear e não tem como voltar atrás. Ele não tem muito recursos para lutar contra esses estágios. Ele quer lutar como? Fazendo toda essa distorção, fazendo com que as pessoas não entendam qual é o seu papel, fazendo com que as pessoas não cumpram o seu papel, fazendo com que as pessoas não compreendam a importância do ministério. Tudo começa com o cumprimento do ministério. Eu fui alcançado, porque um dia um homem foi enviado, e ele pregou, e ele orou, e ele intercedeu pela minha tia, e ele intercedeu pela minha vida no hospital, e o ministério deste homem foi o caminho, o meio, a ferramenta que Deus usou para alcançar a minha família e muitas outras pessoas. Foi porque um homem se colocou na brecha para cumprir o seu propósito. Agora, se os homens não cumprissem o seu propósito, se Martinho Lutero não cumprisse o seu propósito, se Policarpo não cumprisse o seu propósito, se Paulo não cumprisse o seu propósito, se os 11 discípulos não cumprissem o seu propósito, como este evangelho chegaria até nós? De forma alguma, amados. É uma dívida que nós temos com o corpo de Cristo. Eu sou fruto de trabalho, de exercício, de ministério dos meus antepassados, amados. Nós somos. Existe uma dívida com eles. Por isso que nós temos que cumprir o nosso ministério. Para entender que tudo começa em o Senhor nos enviar. Talvez você possa se perguntar, tudo bem, mas o que significa esse envio? Porque eu não sei você, mas pastor, Deus nunca falou nada para mim. Deus nunca chegou para mim e falou assim, olha, o que eu tenho para a tua vida é isso aqui, como ele fez com Paulo. Deus nunca chegou para mim como fez com Pedro e falou assim, Pedro, você vai ser o alicerce da minha igreja, vai tudo começar com você. No entanto que depois de Pentecoste, o primeiro a pegar a palavra e pregar é ele. Você vai ser o início, o estopim de algo que vai se alastrar pelo mundo inteiro.
Nós vamos mudar o mundo e vai começar por você. Um dia Jesus teve essa conversa com Pedro. Um dia Jesus teve essa conversa com Paulo. Um dia Jesus teve essa conversa com João lá na ilha de Pátimos. Você tem que escrever tudo. Isso aqui é muito importante. Isso aqui vai ensinar muitas pessoas. Isso aqui vai preparar muitas pessoas para não cair no engano. Um dia o Senhor encontrou esses homens e falou o que Ele queria destes homens. Então eles correram se preparar. Mas isso, amados, eu quero avisar uma coisa a vocês, não é uma via de regra. Isto não é uma regra absoluta. Bom, como eu nunca ouvi Deus falar nada para mim, significa, em primeiro lugar, que eu não tenho ministério. E em segundo lugar, que Deus não está contando muito comigo para nada. Isso é um engano, amados. Eu não sei se você sabe disso que eu vou te falar. Mas nunca, em nenhum momento de toda a minha vida, nunca, um pastor, um sonho, um anjo, ninguém chegou para mim e falou assim: filho, você precisa se preparar porque eu tenho uma obra, um dia eu vou confiar vidas à sua mão. Deus nunca falou nada para mim, nunca. E eu quero mostrar aos irmãos na Bíblia que isto não é uma regra. Se Deus não levantar, se Deus não apontar, se Deus não chamar por alguma maneira com um anjo, com isso, então você não tem ministério para cumprir. Eu te mostro na Bíblia que isso não é verdade. Isto não é verdade. Existe um livro, que quando eu falo de ministério, é um livro que me ensina muito. Foi o meu porto durante muitos anos, que é o livro de Neemias. Você não vai encontrar Deus falando assim: Neemias, eu tenho uma obra aqui que eu quero confiar a você. Tem algo maravilhoso que eu quero fazer. Eu quero reconstruir Jerusalém. Eu quero trazer ânimo. E, amados, o que ele fez não foi só a reconstrução dos muros. Como eu posso dizer assim, o método que ele aplicou, até hoje os judeus usam para não desanimar na esperança da vinda do seu Messias. O que ele fez não foi só reconstruir um muro. O que ele ensinou para o povo está registrado nos livros de estudo dos judeus, que é a ferramenta de ânimo que eles utilizam até hoje, até os dias de hoje. E você não vai encontrar no livro de Neemias o Senhor, antes de tudo, falar: Neemias, através de um sonho, de uma visão, de algo sobrenatural, um anjo falando com ele: Neemias, tem algo muito importante que você precisa fazer e eu conto com você. Ele fez isso com Gideão, fez. Ele fez com muitos homens, mas isso não é uma regra. E eu peço a vocês que me mostrem, provem o dia e o momento em que o Senhor levantou Daniel e o chamou para a obra que ele fez. Mostrem a Bíblia. Aonde Daniel foi levantado pelo Senhor? Aonde o Senhor chegou para Daniel e falou: Daniel, se você se consagrar, se você fizer a diferença nesse lugar, você vai ver o que eu vou fazer nas tuas mãos. Você vai ver o que eu vou fazer com a tua voz, com a tua boca. Você vai deixar registrado coisas grandiosíssimas. Você vai deixar uma marca nesse lugar. Eu desafio vocês a me falar qual foi o dia, qual foi o momento em que o Senhor levantou a tanto Ananias, como Misael, como Azarias. Qual foi o dia que o Senhor levantou eles? Não teve. Não estou dizendo que, amados, isto não é uma regra pelo exemplo da minha vida. Eu estou dizendo porque a Bíblia mesmo mostra isso. Em nenhum momento Deus chegou para esses homens e falou assim: olha, eu tenho uma direção aqui, eu tenho um caminho e eu conto com vocês para isto. Então não me desapontem. Não, você não vê isto acontecer. Sabe o que estes homens têm em comum? Que eles viram um problema. Eles viram algo de errado. E eles não perguntaram para o Senhor: Senhor, eu posso? Eles não recorreram a Deus para pedir a opinião de Deus, porque existem coisas, amados, que nós não precisamos perguntar para Deus. Nós já deveríamos saber que se aquilo é necessário, aquilo tem que ser feito e ninguém está fazendo, se prepare para fazer. Se você ler muito claramente a história de Neemias, você vai ver que Deus não o levantou, mas quando ele se propôs a fazer, Deus começou a abrir as portas.
Deus começou a ser com ele. Deus começou a ajudá-lo. Deus começou a fazer um pedido que parecia loucura. Pedir para o rei que destruiu Jerusalém, falar assim, posso voltar lá e reconstruir o muro para a cidade voltar a ser forte? Claro que o rei vai falar, não. Você está falando para fortalecer o meu inimigo? E ainda tirar um homem de minha confiança de perto de mim? Claro que não. Mas isso que ele fez, ele falou, bom, não, eu tenho. Ele pediu. E aí é papel do Senhor. O Senhor moveu o coração do rei. E chegou lá, teve desafios. Teve pessoas que foram contra ele. Teve, amados, problemas lá, teve. Dentro da igreja tem também. Mas ele permaneceu firme. E o Senhor nunca o amparou como ele fez com muitos. Não desanima não. Não temas, eu sou contigo. Nada. E ele foi até concluir o seu ministério. Terminou o seu ministério, entregou a chave e falou, Senhor, pronto. Fiz aquilo que o Senhor queria, mesmo o Senhor não tendo o chamado. Daniel fez a mesma coisa, amados. A mesma coisa. Ele viu que tinha um problema. E ele falou, não posso fazer parte desse problema. Eu não posso. Eu preciso fazer algo diferente. Não tinha nenhuma liderança, não tinha ninguém para ensinar, mostrar o caminho, mas ele não recuou. Ele permaneceu firme, amados. Aonde está o chamado desses homens? Aonde está o chamado de Enoque? Enoque, tu és um varão precioso. Guarda-te, santifica-te. Nada, ele decidiu. Aonde está o chamado de Abel? Aonde está o chamado de Melquisedeque? Sacerdote de Deus, quando nem Abraão ainda tinha sido chamado para o propósito do povo de Deus. Aonde nem existia Moisés e lei, ele já era sacerdote de Deus. Quem o chamou para isso? Ele, rei de Salém, aonde hoje é Jerusalém, ele era rei de uma província. E ele decidiu ser um sacerdote de Deus. Ele decidiu falar de Deus num tempo onde não existia nenhuma referência de Deus. Onde está o chamado desse homem? Quando Deus levantou ele? Que intrometido esse Neemias? Que intrometido esse Daniel? Amados, isso não é uma regra. Tolo é acreditar que isso é uma regra. Eu vi por muitos anos muitos jovens, adolescentes, homens, velhos e crianças constrangidos com apelos. Olha, você que já tem um chamado, vem aqui. E algumas pessoas vinham me perguntar, como é que funciona isso? Porque Deus nunca falou comigo. E se sentiam pequenos, mas por que Deus nunca falou nada para mim? Será que Ele não conta comigo? Será que a salvação não está ao meu alcance? Por ignorância dos homens, amados, já começa a matar a semente antes mesmo dela começar a brotar. E eu falava assim, amados, isso não existe. Isto não existe. Isso é invenção dos homens. Deus chama sim. Levanta, tira de muitos lugares, como fez com Abraão, como fez com Paulo, como fez, sim, mas isto não é uma regra. Não é porque você nunca teve o sonho, a visão, algo muito claro dizendo qual a direção, que você não tem função no reino de Deus. Isto não é bíblico. Eu citei aqui uma lista, amados: Abel, Enoque, Neemias, Daniel, Ananias, Azarias. E aí, amados, cadê? Cadê o chamado desses homens? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. E o último capítulo, 28. Acharam? Mateus 28. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Jesus, nos últimos momentos com os seus discípulos, ele fala assim, no versículo 18 do capítulo 28. E, chegando Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Esse é o chamado. Isso aqui é o suficiente, amados. Diogo, pode ir. Você nunca teve sonho, nunca mandei um anjo aí, nunca veio um pregador de fora e falou assim: filho, Deus tem uma obra. Nunca. Isto não é desculpa para você não fazer nada. Ele disse isso a todos os seus discípulos. E o que nós somos hoje? Discípulos do Senhor. Nós temos que ir, ensinar, ajudar, falar deste amor. E ele fala assim: não se preocupa, eu vou estar com vocês todos os dias. Não se preocupa, Diogo, eu vou estar com você. Não se preocupe. E em alguns momentos você vai ter medo, em alguns momentos vai talvez a incredulidade prevalecer. Eu estou com você. Não precisa chamar de novo, ele já convocou a todos. Cada um à sua maneira, como ele assim quer. Cada um dentro das possibilidades que ele vai te colocar. Talvez o teu ministério está intimamente ligado à sua família. Talvez o teu ministério está intimamente ligado, talvez só à sua cidade. Talvez o teu ministério está interligado, amados, a uma rede muito maior. Não importa. O Senhor já fez esse chamado a todos. E muitas vezes algumas pessoas precisam de algo sobrenatural para crer que o Senhor está chamando. Foi assim com Gideão. O Senhor precisou fazer, e ele fez um desafio de fazer uma coisa fora do comum para ele ter certeza. E existem pessoas que precisam disso para crer. Tamanho ímpeto e ódio de Saulo precisava algo marcante para ele realmente parar com todo o ódio que ele tinha, para ele começar a refletir. Não seria desta maneira, teria que ser algo muito mais agressivo. Por isso o Senhor foi pessoalmente falar com Saulo, e depois tornando ele o apóstolo Paulo. Deus sabe por que em algumas pessoas precisa ser assim, mas isto não é uma regra. Isto não é uma regra. Algumas pessoas precisam, até dependendo do cumprimento do seu ministério, precisam mesmo ter muito claro, porque às vezes você vai duvidar, falar: Senhor, eu acho que isso não está certo. Então ele tem que mostrar mesmo. Aqui está o chamado, amados, a todos. Então isso não é uma desculpa. Pelo menos conosco aqui não vai ter desculpa. E falar: Senhor, eu não granjeei porque, não sei, ninguém falou nada, ninguém me pediu nada. Toda vez que me pediam, eu fazia. Uma vez pediram para eu varrer, eu varri. Mas nunca me pediram mais nada. Então, como ninguém nunca falou nada, mas também não quebrei nada, viu? Não desperdicei nada, está aqui o seu talento, está guardadinho. E o que o Senhor fala na parábola? Fizesse qualquer coisa. Colocasse no... Jesus não pediu para ele colocar no banco para juros. Ele não pediu. E ele falou assim: fizesse qualquer coisa. Sabe qual que é o teu problema? É que você não fez nada. Você não fez nada. Eu quero encerrar aos irmãos essa parte, amados. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios. E esse é um daqueles versículos que você tem que... Faz um destaque. Todas as vezes que você estiver folheando, para neste versículo, porque ele é muito importante. O que Paulo nos ensina aqui no capítulo 8 de 2 Coríntios é muito importante. 2 Coríntios, capítulo 8. Olha o que o Senhor diz lá no versículo 12. Preste atenção nesse versículo. 2 Coríntios 8, 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Você, depois da sua casa, você pode continuar lendo todo esse capítulo, mas eu quero contextualizar vocês o que significa esse versículo. Paulo está dizendo aos irmãos em Coríntios, dizendo assim: se você tem vontade de fazer, para Deus isso já conta, para Deus isso já é uma obra feita. Se você simplesmente viu algo, como Neemias viu, ele ficou sabendo, ele falou assim: não, peraí, como assim Jerusalém está desse jeito? Eu preciso fazer alguma coisa. Ele se levantou e foi e fez. E o Senhor foi com ele. O que o Senhor está garantindo aqui para nós é que, se há prontidão de vontade em nós de fazer algo, você nem precisa dobrar o teu joelho e pedir a ajuda e o auxílio do Senhor. Ele já está com você. Ele já vai te ajudar.
Ele já está do seu lado. É isso que ele está dizendo. Nós não precisamos de um show pirotécnico dos céus para poder crer que o Senhor está contando conosco. Se há prontidão de vontade, se há desejo em fazer, o Senhor já está com você. O Senhor já está com você. Me dê uma vontade de fazer uma visita, de ir até um... Vai! Não precisa falar para ninguém, vai lá e faz. E você vai ver que o Senhor vai estar com você. E você vai ver o que vai acontecer e você fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. E o Senhor está com você. É isso que ele está dizendo. Se existe prontidão de vontade, não vamos, amados, nos esconder através de desculpas, como eu já ouvi de muitas pessoas. Mas o Senhor nunca me falou nada. O Senhor nunca me disse nada. Ele nunca me chamou. Já está escrito aqui, amados, Ele já nos convocou como discípulos a ir, ensinar, falar, batizar, fazer tudo isso. Ele já espera que nós venhamos a fazer e falou, não se preocupe, eu vou estar com vocês todos os dias. E aqui Paulo vem reforçar dizendo que se você simplesmente tem vontade, nasceu o desejo, vai e faz. Pronto, vá e faça, que o Senhor está com você. Então hoje, amados, nós estamos passando aí, já quase encerrando essa fase, de entender os conceitos do que é ministério, entender como funciona tudo isso. Eu preciso exercer o meu ministério, exercendo o meu ministério, o Senhor assim me chama, me convoca, me envia, e então nós falamos, produzimos fé no coração dessas pessoas, produzindo fé, então essas passam a buscar, invocar o Senhor e alcançam então a salvação. Nós todos somos frutos de homens que exerceram o seu ministério, que cumpriram o seu propósito. Nós somos frutos desses homens, do trabalho, do esforço de todos eles. E nós precisamos continuar, amados. Nossa geração não pode parar com isso. Nós temos que continuar. É nossa responsabilidade. Todo ministério tem um começo, mas também tem um fim, amados. Precisa ter um fim. Precisa ter um encerramento. Precisa ter um término. Não pode ser a morte que venha interromper o cumprimento do seu ministério. Isso talvez não seja tão importante neste momento, talvez lá na frente. Mas eu vi com os meus próprios olhos, e a Bíblia também mostra, homens que cometeram loucuras, porque simplesmente abraçaram esta responsabilidade e levaram até o túmulo com ela. A Bíblia quer nos ensinar, amados, exatamente isto, que ministério não é uma via de regra, em que o Senhor, se Ele não falar conosco, não faça nada. Muito pelo contrário, o que o Senhor já nos ensina é que se nascer no teu coração algo, pode fazer, o Senhor está com você. Amém?